Voltamos hoje com o vestiário aberto, lembrando sempre que a conversa de vestiário e que ninguém pode saber, só quem vê o programa, né? Hoje nós vamos ter aqui dois entrevistados muito bons. Fizeram história no futebol. Goleiro sempre faz história, né? Porque a bola entra fácil, fácil. Às vezes é difícil, mas normalmente entra. Mas fizeram história aqui muito bacana no futebol brasileiro, né? Lembrando que a Luz Imobiliária compra, venda e locação de imóveis, negócio seguro. E a Frigocopa Frigorífico, comércio de carnes e demais alimentos, tem ajudado a gente bastante. Não esquecendo também do Alberto, com o jornal O Povo, que nos cede sempre aqui o estúdio para a gente fazer a gravação. Vamos receber aqui o nosso amigo Regis, Beleza, Zé? nosso Cação? amigo Acácio. Obrigado. São dois goleiros, eu não sou muito de goleiro, não, sabe? Porque a bola entra, treinam pra caramba, caem. Mas é engraçado que eu falo isso para todo mundo e eles não respondem. Eles tinham que responder o quê? E você treina passe, 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 erra o passe na hora do jogo, sai o gol, toma gol. E o atacante treina chute, 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 chega na hora do chute é para fora. Eles não falam isso. E eu pego no pé do goleiro que ele treina, treina, cai no chão. Só vocês mesmos. Como é que vocês têm paciência para treinar? Tinham paciência para treinar, cair 300, 400 vezes por manhã, fora a parte da tarde. Faça-me o favor. Muito obrigado pela vinda de vocês aqui, né? O Regis, eu já sei que nasceu em Tumbiara, né? O Acácio é de Campo de Goitacazes, do Rio de Isso. Janeiro. Tumbiara, Goiás, é uma terra que eu gosto bastante, trabalhei bastante lá. Como é que você vê, né, a sua estada no futebol? Como é que você se apresentou no futebol como goleiro, Regis? Vamos começar por você, que você é o mais novo, né? Sempre o mais novo é melhor. Muito obrigado, Zé Mário. Feliz aqui de rever o Acácio. Já fazia uns 2 anos que a gente não batia um papo, né? E muito tempo sem falar no microfone, né? Afastei completamente do futebol, mas sempre em contato com os amigos. E o futebol abriu as portas para tudo na minha vida, né? Como é que você Tinha- ingressou no futebol? Como é que você falou, não, vou ser goleiro aqui no futebol? Meu pai era o goleiro da família, Era? né? Uma família de 17 irmãos, da mesma mãe. Faça meu Então favor. tinha um time bom, o pessoal jogava bem. E aquilo ali foi crescendo e família toda vascaína, eu também vascaíno, enfim, acabou de. Eu A vi o base foi? Vasco da Gama, então foi A tudo. sua base foi aonde? Minha base foi em Cuiabá, Mato Grosso, no Dom Bosco, e cheguei ao Rio, no Vasco, com 16 anos. Puxa E vida. já tinha uma casa lá, né? E já estava o Acácio lá na base, Já já? tava a casa. Não, a Legal. casa era profissional, né? Já era profissional? Era. E eu 16. ficava ali atrás do gol vendo treinar ele, Mazzaropi, né? E a gente vai aprendendo algumas coisas, né? Como fundamentos que eles faziam muito bem e a gente queria ir atrás, né? Mas é assim É mesmo. assim, né? É isso aí. Mas esse é o espelho. Eu chamo de espelho, né? Todo jogador ele tem que ter um espelho. Quem é um espelho? É como cantor tem espelho. Todo mundo tem que ter espelho. Todo artista tem espelho. E nós somos artistas, né? Tem que ter o espelho para você se mirar e não vai ser igual, É, mas pode chegar perto, né? é. Tomara que a gente chegue pelo menos perto dele, Algumas né? Porque coisas, nossos espelhos sempre são os caras que jogam mais, que e jogavam mais. algumas coisas você capta para você, Capta. né? O Acácio era um jogador que eu via bater bola, né? E ele não soltava a bola, né? Tinha uma característica de segurar a bola, né? Então, aquilo também eu falei, pô, tem que fazer isso, né? É legal. Me ensinou o Mazzaropi, batia tiro de meta com a esquerda, com a direita, arremessava com a direita, com a esquerda. Falei, eu tenho que fazer isso também. Então, hoje, por exemplo, eu jogo por hobby o futebol e eu sou ambidestro, né? Eu jogo com a esquerda, com a direita e escrevo com a direita e com a esquerda. Que isso? Então, Jura? então aprendi, É, vontade de engraçado. aprender, né? É Então, difícil isso, é, escrever com as duas mãos. Eu conheço gente que já fez, mas é é. difícil. E aí, Akessa, e você, como é que você começou no futebol? Falou, não, você é o goleiro.
Eu, quando falo assim, você é goleiro, eu fico preocupado comigo mesmo. Obrigado pelo convite, Zé. Zé, claro, pelo carinho e respeito que eu tenho por você. Você é um gentleman, meu amigo. Por isso que eu estou te falando isso. E o Regis, né, a gente lutou pela mesma busca, né? Porque era da mesma posição, ficamos muito tempo juntos, né, até fomos parceiros de quarto. Eu fui parceiro de quarto, tive a felicidade, cara, de ter sido parceiro de quarto durante mais ou menos 7 anos do Roberto Amito, o maior ídolo da história do Vasco. E depois que o Roberto saiu, primeiro para o Campo Grande, depois para a Portuguesa de São Paulo, o Regis também foi parceiro de quarto. E a gente existia a briga pela titularidade, mas acima de tudo o respeito, né? E agora, depois, viramos amigos. Somos até hoje amigos, mas só que ele quase não procura mais. Eu sou de Campos do Goytacazes, né? E eu realmente iniciei não como goleiro. É porque a gente quer transpirar, né? A gente, como garoto, a gente quer transpirar. E aí eu jogava mais ali de atacante. Principalmente na faixa etária minha. Mas quando, por incrível que pareça, quando era a faixa etária acima, eu era o primeiro a ser escolhido. Eles queriam que eu fosse pro gol. E aquilo começou a chamar a atenção, né? E aí eu comecei realmente, o primeiro clube que eu joguei, era, a denominação hoje passou sub-14, É, sub-10 e tal. tudo. Era Era, infantil, infanto, era era dente de leite, dente de infantil, leite. juvenil, essas coisas todas. E aí eu comecei no Americano de Campos, né? Como dente de leite, fui campeão campista, depois fui para um time chamado Municipal, e por incrível que pareça, fui profissionalizado com 17 anos. Na verdade, hoje você consegue até profissionalizar um garoto, né? Com Com essa nova lei 16 anos já Pelé. é É. um. Mas antes não podia. Falavam na época, era Só um com, campeonato de gaveta. Você fazia isso, você não podia uhum. Só com escrever o nome da 18 anos, federação antigamente. só com 18 anos. E aí eu fui profissionalizado por um clube chamado Rio Branco, o único clube no mundo que é rosa e negro. Esse time já é extinto em Campos, né? Rio Branco. Eu fiquei basicamente uns 4 anos lá, tal, rodando, jogando no Campeonato Campista e tal. Fui emprestado em 77, lá para a terra do. Não a terra que ele viveu, né? A terra dele é Tumbiara, mas a terra que ele veio lá para Campo Grande, né? O comercial de Campo Grande e tal, mas não quis ficar. E voltei. E aí eu fiz vestibular para Direito, em 78, Zé. E em 78 meu pai faleceu. Como eu fiz vestibular em 78, 79 e tal, quando foi em 80, eu botei na cabeça que ia parar com futebol. Para mim, futebol acabou, que o meu grande incentivador era meu pai. E aí eu estava mais ou menos em janeiro eu devia de começar o direito, mais em março, digamos assim, e chegou um supervisor que tinha trabalhado comigo no Rio Branco, chamado Ronaldo Soares Bastos, para me convidar a fazer um teste no Serrano. Eu falei, não, não vou fazer teste, que eu já parei de jogar futebol e tal. Aí ele conversou comigo. O que aconteceu? Já Eu, cansei de cair, é, não, achava que cansei de pegar a bola dentro do não, gol. não, e tem um período que você luta tanto pelo seu objetivo que É, você queria, mas que você não consegue. porque era difícil, até para treinar goleiro era difícil, né? Naquele tempo não tinha treinador de goleiro, era Exata, muito também, difícil, muito também. Nessa difícil. posição era muito difícil, né? Era mais do próprio, Mas, da própria pessoa do que mas treinamento. eu tive uma grande sorte, sabe por quê? Eu, na minha base que eu joguei, olha, sinceramente, Zé, sem soberba, eu acho que o Regis está aqui para provar isso. Eu acho que tecnicamente eu era muito bom tecnicamente. Por isso na minha carreira toda, claro, goleiro todos falham. Isso aí não tem Claro, jeito. todo Mas eu aquele tomei meio do muito pouco campo, o atacante, todo mundo fala. aqueles frangos clássicos, eu tomei muito pouco. Porque eu tive um goleiro logo no primeiro ano de dente de leite, e depois tive outro ex-goleiro me treinando. Então eu tive uma base muito Que não boa. era normal nessa Não, época. mas eram ex-goleiros que eram treinadores em campos. Uhum. E que eu comecei a trabalhar, ele como treinador, ele me treinando, ele me ajudava. E aí eu não queria, voltando lá, né, eu não queria, falei para ele, para o Ronaldo Soares Bastos, não, eu parei de jogar, vou começar agora, daqui 3 meses, vestibular para direito. Eu tinha uns amigos que tinham um grupo de pagode perto, assim, e um deles estava jogando no Serrano. Ele pegou, conversou com esse meu amigão, que era amigo meu, que jogava comigo no Rio Branco, para conversar comigo. Ele pegou, veio, Cássio, vamos lá, pô. Você já foi a Petrópolis, lugar maravilhoso, Serra, lugar bacana, tal.
tem um grupo lá, tal de Furacão 2000, lotado de garota. Eu falei, eu vou passear. E aí cheguei numa sexta-feira. Segunda-feira, sábado, teve Furacão 2000 lotado realmente, de garotos. E eu só de olho, né? Só olhar mesmo, né? Aí, segunda-feira, fui treinar. Aí você sabe quem era o treinador do Serrano. Denilson Reis Lulu, do Fluminense. Pô, Era o treinador. Descemos a serra, treinamos, fechei o gol. Subimos, no outro dia, o Ronaldo virou para mim e falou assim: Cássio, arruma tua roupa que a gente tá indo para cá. Eu falei, beleza. Ele parou no meio do caminho, vamos tomar um café. Eu falei, vamos tomar um café. Ele falou assim: olha só, você vai ser o maior salário do Serrano, você não pode falar com ninguém. Me lembro como fosse hoje. conversa de vestiário. Você Ninguém vai pode ganhar, saber. me lembro, você vai ganhar 6 mil. Eu falei, eu não quero. Eu não quero, eu vou voltar e vou ficar. Ele falou assim: então, é o seguinte, você vai chegar para o presidente e vai pedir um carro. Você sabe o que é você, garoto, ter vontade de aprender a dirigir? Eu falei, então tá, vai lá. Aí voltei pro Serrano, joguei 2 anos, fiz uma pequena história no Serrano e acabei vindo pro Vasco, em 82. Puxa vida, rapaz, que história. Isso é história, conversa de vestiário mesmo. Eu não sabia disso de jeito nenhum. E você, Red, aí vai. Não, você sabia que ele, antes de vir para o Vasco da Gama, ele teve algumas façanhas, né? É. Defendeu o pênalti de Zico, É, Não, fez não. grande. Na verdade, desculpa. Obrigado. Esse aqui Não é meu, foi. esse é mais que amigo e irmão. Não, na verdade, o pênalti do Zico foi um ano anterior à minha chegada, um outro goleiro do Serrano. O que o resto quer falar é o seguinte: eu, pelo Serrano, em 1980, ganhamos do Flamengo de 1-0 com um gol de Anapolina e tiramos o Flamengo numa possível decisão que jogou Vasco e Fluminense, em 80. 80. É isso. O gol do Anapolina, eu era o goleiro do Serrano. Então eu já comecei a ganhar do Flamengo desde essa época, né? Vamos chegar lá. Não é bem assim, não. Não é bem assim, nós vamos chegar lá. Não, tem o campeonato de 82, Eu ganhei 82 87, e, 88, ganhei 89 eu ganhei 3 brasileiro. estaduais, Zé. É, Ganhei 3 estaduais. 82, aquela história que o Lopes troca 82. cinco Estava jogadores. no Botafogo já como treinador. Então, mas o que mais chamou a atenção foi a saída do Mazzaropi, porque o cara feito na base do Vasco, uma história no Vasco, ganhando do Flamengo uma decisão, pegando o pênalti do Zico, do Tito, que a gente falou aqui em off, aqui antes nessa O conversa. Tita, né? E eu entrei, um goleiro desconhecido, vindo do Serrano, e fui campeão em cima do Flamengo em 82. E depois fui bicampeão estadual 87 e 88 em cima do Flamengo. Então, Eu ganhei essa história. 72, 74, 75, 77. 4. Cariocas, né? Ganhou por todos os clubes do Rio. Você jogou em todos os clubes do Rio, não? 72 Flamengo, Você jogou 74 em todos os Flamengo. grandes do Rio, não? Não joguei no Botafogo. Passando no Botafogo. 72 no Flamengo, 74 no Flamengo, 75 no Fluminense, 77 no Vasco. Foram 4 títulos. Então, as 77 que eu comentei, você estava, então. Né? É, Ah, tá. beleza. E aí, quais os times que você jogou? Bom, eu comecei em Mato Grosso, no Dom Bosco, né? Chegando aqui ao Vasco, eu saí em 86 para jogar no América, né? Emprestado, né? Ganhou o título no América? Não. Não foi, teve um Não. torneio lá, não, né? Não. Foi rápido, foi rápido. Você ficou lá, né? Fiquei E um foi ano. convocado pela seleção brasileira Fui pelo América. convocado jogando pelo América, né? Aí depois eu tive que voltar ao Vasco, que era o dono do passe, naquela época, passe preso, né? É. E lá tinha o Acácio, né? Que já era campeão, já tinha uma história grande, né? E E o assim, goleiro é necessário estar jogando. O goleiro é, bom, dois goleiros no mesmo nível. Antigamente ninguém ficava com dois goleiros no mesmo nível porque estragava o outro. Porque o goleiro precisa jogar muito. Né? Porque se ele ficar sem jogar, ele perde o reflexo, perde a É a condição. posição Né? mais difícil de Então, você conseguir tomar uma posição é do goleiro. normalmente os times não ficavam com dois goleiros bons, ficavam com um mais ou menos subindo até melhor, que fosse para o futuro, e o outro jogando. Porque senão emprestava, porque o cara tinha que jogar, né? essa idade é a idade dos sonhos, né? Você quer jogar, sair, né? E assim, sempre que a gente conversa, a gente toca em alguns assuntos que você deveria ter uma sorte melhor, né? Ou ter um outro destino, né? A gente fica pensando assim. Por exemplo, o Acácio, quando foi convocado,
para a seleção, eu achei que ele seria o goleiro da seleção por muito tempo. E tinha qualidades para isso, tinha condições para isso, né? Mas circunstâncias mudam, né, cara? Futebol é assim, Nós é tínhamos, momento. nós Mas aquilo tínhamos, que o Zé nós falou tínhamos, também, nós né, tínhamos, cara? por exemplo, apareceu o Tafarel, que é um Exato. predestinado. É por isso que eu não fui titular da Copa do Não é Mundo. crítica. De 90, eu não fui titular da Copa do Mundo 90 porque existia o Tafarel. E é um goleiro que é indiscutível, um dos melhores do futebol brasileiro, que o Jean está falando aí, que realmente, além de ser um baita goleiro, eu acho que a sorte também tem que É acompanhar. claro, pô. A sorte tem que acompanhar. Mas só que jogava já na Itália, né? Isso também tem esse Eu toque fui também. eu ia ser relacionado para a Copa de 74. Então eu ia fazer uma excursão em 73 para a Europa. Os caras que estavam no Flamengo, eram os treinadores da seleção, já tinham me falado que já estava na relação. Machuquei o joelho, fiquei 6 meses, nunca mais. É momento. Ali, o jogador, é isso aí, é momento. Então, em 87, o Vasco iria fazer uma final com o Flamengo, aquele gol do Tita, né? E eu jogava no América, joguei no América um ano e fui convocado para a seleção. Então, a gente ia disputar o Pan-Americano de Indianápolis, Estados Unidos. E os goleiros eram Zé Carlos, eu e Tafarel, pela ordem. Era isso. Zé Carlos, que era do Flamengo, Do né? Flamengo. Aí nós estávamos dentro do avião, Eurico chegou e puxou os jogadores do Vasco. Saiu eu, Mazinho, Romário, né? Não sei, o Giovanni, não. Não, Giovanni já era mais tava. velho. Giovanni é mais velho. Eu, Talvez. Mazinho, Romário, não sei se o É Duda provável. tava, não sei. Aí saímos do avião. Aí chega a diretoria do Flamengo, os jogadores do Flamengo podem descer. Jorginho, Bebeto e Zé Carlos. Mas por que isso? Para jogar a Vai final. jogar a final do estadual de 87. Jogar Mas tirar de dentro do avião já. dentro do avião, a gente já embarcado. Saímos com as malinhas e tal. É, Brasil. Aí o que aconteceu? Tafarel foi sozinho. Foi sozinho e foi medalha de ouro. Aí, pronto. E ali. Entrou. Foi aí que. Ele foi pra Itália logo depois, pô. Depois foi pra Itália. Depois foi pra Itália. Isso é destino, né? É destino. O futebol tem isso aí. Ô Zé, eu encontrei o. Eu encontrei o Ademir Maria, que era goleiro, Goleiro. no avião. O Ademir Maria falou, Regis, o Tafarel é predestinado. As coisas acontecem para ele. Mas ele era bom goleiro. Bom, Né? Não, a gente está falando da parte técnica, a gente não discute, né? Eu até falei com a Cássio na época, a Cássio. Realmente, as coisas acontecem para ele e tal. E o Acácio, o Lazzaroni... As coisas aconteceram para ele, mas ele tinha condições. É, Se não acontece, desacontece no futebol, né? E o Tafarel tinha um detalhe, cara. Por quê? O Tafarel, a gente virou até amigo, né? E o Tafarel, antes de querer ser goleiro, ele gostava de jogar vôlei. Automaticamente ele tinha muito boa pulsão, entendeu? E tinha muita colocação. O Tafarel tinha 1,84. Hoje o Tafarel, se for fazer o Tafarel, isso que eu até sou meio contra isso, sabe? Um garoto vai fazer um teste, dependendo da posição, eu logo olho o tamanho, já não quer nem olhar com um olhar que tem que ser olhado, né? Você como grande treinador que você foi. Eu vou te contar uma entendeu, coisa. cara? Então você perde. Contar não, vou consultar você. Você perde um garoto que tem um potencial por causa disso. Isso aí. Né? O Tafarel hoje chega para fazer um treinamento, não vão nem querer olhar. Porque o Tafarel tinha 1,84, só que o Tafarel tinha uma colocação incrível. E Ele tinha tinha uma pulsão 74? 84. 84 até nessa época, década de 70, 80. Hoje, você não vê nenhum. Não chega, ele nem quer observar. Entendeu? Você acaba perdendo um potencial grande. Não é só. Tem clubes, tem times aí, você sabe bem, que perdem um jogador com a qualidade por causa do tamanho. Por causa do tamanho. Hoje você chega lá, eu pega tenho um jogador, qual a altura dele. Não pergunta nem se ele joga. Pergunta pela altura. Deixa eu fazer uma consulta a vocês. Por exemplo, eu como treinador lá da base, chega um menino de 14 anos, 13 anos, falo, sou goleiro. Eu olho para a altura dele,
ele não tem altura, é a altura normal, né? De 13, 14 anos. Primeira coisa que eu faria, eu falei assim, vem cá, qual a altura do seu pai e da sua mãe? Exato. Do avô, vai lá no avô, às vezes, Aí do puxa. avô, da família. É, Porque aí, ele com 13, 14 anos, ele não pode ter 1,80 m, 1,70 m. Então eu tenho que perguntar a ele, a família, para ver o quanto ele pode crescer. Pode não crescer também, mas o quanto ele tem possibilidade de crescer. Para depois eu falar alguma coisa para ele, eu cortar ele só porque ele é baixo, sem eu perguntar nada da família, tudo, porque de repente eu posso falar, não, para goleiro vai ser difícil. Seu pai tem 1,5 m, sua mãe 1,5 m e você está com 1,60 m, você não vai crescer muito, tal, tal, tal. Vamos treinar na linha, tá? Mas de qualquer maneira você tem que ver, porque isso aí é muito relativo. Mas hoje em dia não é nem só goleiro. Goleiro, eu acho que eles perguntam assim, quanto tem? 1,80 m, treina. Menos de 1,80 m não treina. O cara tem 13 anos. Porque até na linha tá assim. Você fala assim, eu tenho um jogador, qual é o tamanho dele, a altura dele? Fala, não pergunta se joga. Por que isso, pô? Não é, primeiro você tem que mudou saber a muito, altura mudou dos muito. pais da família, porque o garoto pode crescer. Claro. E às vezes o garoto é baixo naquela ali, mas se a família for alta, ele tem a possibilidade de uma hora dar uma arrancada, porque tem Exatamente. isso na criança, né? Às vezes o garoto é baixinho, quando você olha assim, ué, como é que tu cresceu dessa maneira? Eu conheço lá do CT, a gente tinha uma escolinha, tinham dois meninos irmãos, 2 anos mais velho do que o outro. Agora eu encontrei na rua e falei, ué, tu já passou teu irmão? Os dois cresceram, mas o mais novo está muito maior do que que o mais velho. Então, criança, a gente tem que ter essa tranquilidade e Claro. não só olhar para o menino e falar, é baixinho, não treina. Infelizmente, não é só para goleiro, até jogador de linha estão fazendo isso, mas é errado, certo? E hoje tem muito aquilo também. Um garoto vai fazer um teste no clube, a análise dele é fazer um comparativo com aquele daquela posição que já tem que é titular. Eu acho que isso não está errado, né? Não, você tem que falar isso mesmo, porque Isso tá você errado, treina, já treinou o goleiro aí. entendeu? Em todas as posições. O garoto vai fazer um treino, aí ele faz um treino bom, tá? Só que o que eles fazem hoje, as pessoas que trabalham na base, vai fazer o comparativo desse garoto treinou com aquele que é titular. E que já está lá há Não mais 1 ano, 2 anos. vai passar nunca. É. E aí pode perder a chance de dar a oportunidade desse garoto crescer no dia a dia. Entendeu? Essa é a análise que é feita. Isso é muito ruim. Então é ruim para quem? Para o futebol brasileiro, para a formação. É o que a gente está vendo aí. Para Né? formação. A formação, infelizmente, no Brasil está muito difícil. Você já começa pelo tamanho. Você não pergunta se você joga, pergunta se ele a altura do cara. Aí o garoto chega lá, faz comparações de quem está treinando lá já há 1 ano, né, que é É, totalmente diferente, com o que está chegando. Aí você corta o menino e o menino perde a possibilidade de ser bom porque você não teve paciência. Então, assim, é muito difícil. A gente precisa rever esse treinamento de base. Sem falar no dois toques, não pode mais driblar, que não sei o quê. O futebol sul-americano e brasileiro, principalmente, é o drible. Sempre foi o diferencial no drible, na claro. finta, na criatividade, no momento do jogo. Até o goleiro era assim, porque o goleiro não tinha treino. O goleiro, na minha época, não tinha treinador de goleiro. Não. A gente que chutava a bola no gol para treinar o goleiro. Né? Eu coloquei treinador de goleiro no Goiás e no Botafogo. O Botafogo, quando eu cheguei no Botafogo para treinar, era o Leônidas. O Leônidas tinha dificuldade de chutar a bola, que ele tinha um problema na perna, e treinava o goleiro com a mão. Você sabe quem foi o primeiro treinador de goleiro meu no Vasco? Não. Pouca Não. gente sabe disso. Vanderlei Luxemburgo. Você Ele vê. treinava os goleiros no Vasco e ajudava assim, o Lopes, como auxiliar do Lopes. Era o Normalmente era Vanderlei assim, o Luxemburgo. auxiliar ajudava. Batia bem na bola, aquela esquerdinha Não. dele, era treinador. Uhum. Mas treinador de goleiro mesmo, Zé, começou mesmo, vou dizer para você, pode ter certeza do que eu estou te falando. O primeiro treinador de goleiro, ex-goleiro, que eu lembro, que eu ouvi dizer, foi o Valdir de Moraes no Palmeiras. Mas os primeiros treinadores de goleiro, ex-goleiro, que foi uma exigência minha, começou no Vasco. E digo mais, tem Quem como foi? comprovar Quem isso. foi? Hein? Quem foi? Foi. Não, o primeiro treinador goleiro, acho que foi o Renato, que jogava o Fluminense, Nielsen, Renato começou comigo no Vasco, como treinador de goleiro. Nielsen começou comigo como treinador de goleiro. Também trabalhei com ele. Não é? Tá.
Aquele Jair, o goleiro Já- que foi do já Vasco, está. eu levei pro Jair Santos, pro primeiro, Botafogo. depois do Jair Bragança. Jair Bragança. Não, o Jair já começou na base do Vasco. E digo mais para você, eu tenho como provar isso. No Vasco, o Roberto Costa, que era um baita de goleiro, um cara que goleiro. gostava de treinar, não gostava de treinar, mas era um bom goleiro, só não foi além porque não gostava de treinar. E é por isso, no aquecimento do jogo, um goleiro treinava o outro. Né, Red? No início, um treinava o outro, aquecia o outro. Não tinha E treinador de goleiro? E ele, como não gostava, já não gostava de treinar, a hora que vinha, chamava, vamos começar. Ele, calma, Cássio, que negócio, batia um. Falei. Aí eu cobrei ao presidente Antônio Churras Calçado que eu precisava de alguém para me treinar. Não, a Cássio é um gasto, aquele negócio que é um gasto. Eu preciso. Aí trouxeram, não sei se foi o Renato, o primeiro treinador de goleiro, um ex-goleiro me trabalhar comigo. Vários começaram comigo. Legal. E depois, vou dizer mais, depois eu exigi que o treinador, porque eles treinavam comigo, faziam o treinamento durante a semana, mas não viajavam e caíam na mesma situação na hora de aquecer do jogo. E eu comecei a cobrar. Seu Calçado, eu preciso que o treinador... Foi o Nielsen primeiro. Aí Depois foi o Renato. quem cobrou isso e começou, o primeiro time que o treinador de goleiro começou a viajar foi comigo no Vasco. Isso aí eu tenho como provar. E aí hoje, o treinador de goleiro fica até no banco, ajuda até o treinador em algumas situações. Eu acho fundamental a importância. E por isso os goleiros evoluíram muito. A evolução dos goleiros brasileiros. A evolução dos goleiros brasileiros começaram depois que ex-goleiros começaram a trabalhar nos goleiros brasileiros. Sem dúvida. Não estou dizendo que lá atrás, 70, não eram grandes goleiros, mas a evolução dos goleiros brasileiros. Você vê que a Europa toda tem goleiro brasileiro hoje. Pelo contrário, o Brasil é que exportava goleiros de fora, principalmente sul-americanos. Era um monte de time aí com goleiros sul-americanos. Hoje, quantos goleiros brasileiros estão na Europa? É isso aí. Por causa dos ex-goleiros trabalharem, treinaram os goleiros brasileiros. Pode ter certeza que houve uma evolução por causa disso. Quem te treinou para agarrar pênalti? Rapaz, aprendi muito no Vasco. Olhando. Antes de sair para o Paraná Clube. Olha, vou te falar uma coisa. Sabe o que eu ouvi do Barbosa? Eu conheci bem o Barbosa, né? Conheceu, Sabe, pegou. muito. Fiz entrevistas com ele. Garrava pra caramba. Foi marcado uma covardia. Né? Tá, vamos esquecer. Você sabe o que o Barbosa falou para mim? E aí vai de encontro que o Regis vai completar. O Barbosa um dia falou assim para Cássio, deixa eu falar uma coisa para você. Fala, Barbosa. Olha só, não se fecha para o aprendizado. Senão você não vai crescer. Então, é o que o Regis falou no início aqui. Olhando, você aprende também. Claro. Entendeu? Vou dizer para você, eu sempre fui bom também em pênalti, mas eu aprendi muito com o Mazzaropi. Mas você dos 58 pênaltis que bateram, você agarrou 20. Não, dos 58 você agarrou 26. Isso aconteceu. Mas eu não bati. Meu você não pegou, senão tu não pega, não. No Paraná Clube, que foi um destaque maior, né? Quantos jogos você fez pelo Paraná Clube? 350. Nossa, meu filho. Paraná Clube tem que ser o antes e o depois do Regis. E era assim, o que chamava atenção é que nos clássicos sempre tinha um pênalti. E aí eu pegava um pênalti no clássico. Aí tem outra dimensão, né? Clássico. Teve 2 clássicos, o Atlético Curitiba, que teve 2 pênaltis. E eu peguei os 2, em cada um. Então isso... Foi combinado? Quantos títulos você ganhou na Rainha? Foram 5 estaduais. Com sequência. É mesmo? Com sequência. Você tem estátua lá, não? Ué, eu tô errado, Zé? Você tem estátua, cara. Lá você tinha 5 estaduais? Então, Zé, a gente está conversando aqui, sempre eu gosto de tocar nesse assunto. Os mais jovens também e tal. O sonho mesmo de acreditar que as coisas acontecem, né? Acontece. Mas Você não é tem só que o estar sonho. O preparado, sonho ajuda. Aí é que tá. É assim, ó. O sonho Hoje ajuda, mas você Hoje- tem que Hoje se eu estava dedicar. vendo o jogo da seleção e o repórter falou, olha, há um ano atrás, o Hugo, que foi o goleiro hoje, ele estava no Chaves, caiu para a segunda divisão, ele saiu mal do Flamengo, começou bem, saiu mal do Flamengo, foi para o Chaves, caiu para a segunda divisão e apareceu no Corinthians.
De repente virou ídolo do Corinthians. Tá na seleção Mas brasileira. mas é um bom goleiro, né? Não, Isso é um bom se goleiro. não tem dúvida. Aí, o que eu quero dizer, por exemplo, citando aqui, voltando lá, eu cheguei no Vasco e aí a gente treinava ali atrás do gol do São Januário, Me lembro. o juvenil. E o profissional treinava ali no campo. E a gente ficava ali olhando e tal. Claro. O Germano também fala muito isso. Ficava atrás olhando. E eu, quando cheguei no ano que eu cheguei, meus documentos atrasados, não pude ser inscrito. Isso era setembro, outubro, mais ou menos. E eu estava ali atrás, meio triste, ia ter que voltar para Cuiabá, né, e tal. Sonho jogar no Vasco. Vascaíno ainda, né, família vascaína. Aí, estava ali Sofredor. atrás do gol, cara. Sofredor, E né? vocês estavam, acho que, do outro lado. Sofredor, rapaz. Eu estava ali do lado. Estamos sofrendo um pouquinho agora, né? Eu estava Vencer ou ali do lado vencer? do gol do placar e vocês estavam treinando lá do outro lado. Falta, alguma coisa assim. E tinha um pessoal ali, eu lembro que era o Dudu, era o Pedrinho Gaúcho, não sei quem, queria bater uma bola e não tinha goleiro. Olha aí, ó. E eu ali atrás, e eu, pô, moleque, faz uma sombra aqui e tal. Aí o rapaz até falou Mas você comigo. tá de roupa do Eles clube? estavam treinando lá atrás. Ah, chamaram você, tá vendo aí? Aí, Vem cá, não sei o quê. E eu peguei e fui. Ó, garoto, não bota a mão firme e tal, que pode machucar, não sei o quê. Faz uma sombra aí. Aí começou a chutar o Dudu, Pedrinho Gaúcho, enfim, mais alguns jogadores. E ficou aquela brincadeira, que era tinha outro goleiro do juvenil. Aí ficou aquela brincadeira, ó, toma um gol, sai. E eu não saía. O Dudu chutava Tinha muito muito bem. disso, que ele toma o gol, Dudu. Eu sai. peguei o Toma um Dudu. gol, sai. Peguei Dudu no Vasco. Dudu estava Tava forte, batia subindo. bem. Muito, Dudu, muito. belo jogador, Dudu. E eu pulando para lá e para cá, pegando as bolas e tal. E nisso chega o Júlio César Leal, treinador. Ele era o treinador do Júnior. Júnior. Eu era do juvenil. Aham. Aí ele parou. Para aí, que eu não vou tirar esse moleque. E ele batia muito bem com as duas pernas. Bate pronto, né? Bom, canhoto. Ele era. E ele batia e eu não deixava a bola entrar. Aí, enfim, Não pode cansei. deixar esse garoto ir embora, não, cara. Tiraram. Não, mas eu não sabia ainda. Aí depois ele veio conversar comigo. Qual é a tua situação aí e tal? Tá, vou ter que ir embora, os documentos não chegaram a tempo e tal, não sei o quê. Ele falou, não, quero você no Júnior amanhã. Direto. E eu fui pro Júnior. Você vê, não bate Viu? bolazinha aí. Não bate bola. E aí, eu comecei a trabalhar no Júnior, né? O ano seguinte. E treinando bem, eu era o terceiro goleiro, né? Do Júnior. E teve um jogo que o Acácio bateu a cabeça na trave, ficou fora contra o Botafogo. 83. 83. Contra o Botafogo. Contra o Botafogo. Treinando foto com o Roberto. Ele pegou e machucou, não ia jogar. É. E aí levaram o Flávio, o índio, Exato, Flávio. pro banco. E eu fui pro jogo com o Botafogo, no Júnior, preliminar, né? E ganhamos do Botafogo 3-1 e tal. E fui bem, aquela coisa toda. Então, já abri as portas ali. E mais tarde eu já entrei para jogar. Depois eu passei a jogar no Júnior. E ali começou a ter uma sequência, né? Depois fui para o América. E aí começou a O andar. Germano é depois de você, então, Regis. Cássio, eu fui para Portugal primeiro que você, né? Uhum. Aí depois você foi, o Germano Eu já fui, jogou. eu fui no 91. Já tinha ido. Isso. Aí o Germano começou a jogar em Não, 91. eu tô falando em relação à base. Não, eu sou primeiro. Sou Você é antes. primeiro. Ele veio depois. Veio depois. Tá certo. Que aí você minha- foi, ele ficou jogando em 91, né? É. 91 você estava em Portugal. Eu fui em Portugal meado 91. Aí ficou jogando, em 92 eu voltei. E aí eu joguei o São meus campeonato pupilos. 92. São meus pupilos. Agora, fala uma coisa para mim. Um gol que você tomou que você não se conforma até hoje. Foi em 92, aquele gol
de escanteio do Júnior lá, que eu acabei pegando a bola dentro do gol. Eu acho que ali a gente merecia ter uma sorte melhor e acabou. Mas fizemos um grande campeonato. Não, mas o gol, tomou o gol. O goleiro não pode tomar gol. Ah, E você, Mas minha que casa? pergunta, que é... Ó, você joga sinuca, não? Você joga sinuca? Não, não gosto Não disso, não. gosta? É Eu por gosto isso. de ver. Então você não sabe o que é sinuca de bico, sabe? Sei, Sabe? sei, É o que você claro. está deixando a gente. Não, mas e o gol que você tomou, que você fala assim, nunca se conforma que tomou o gol? Cara, Não, porque, só assim, se, às de vezes eu a gente dá um passo pra... lembrar um gol que tem me marcado. Aliás, o Regis falou em relação a Toda essa... bola que entra, o Não, goleiro fica pau da não, vida, mas pô. eu vou dizer o seguinte, o que me marcou negativamente em relação ao gol foi que quando o Lazzaroni era o treinador da seleção brasileira, ele me convocou, porque eu fui bicampeão estadual 8788 Lazzaroni treinador, ele me levou para a seleção brasileira. Na verdade, quem começou jogando é porque Tafarel não podia ser convocado, né? Porque ele estava. Libertadores. Não, porque ele estava na Itália e não podia convocar. Por causa dos jogos lá, e eu iniciei jogando na seleção brasileira. Os jogos assim que eu tomei gol, que me marcou muito, me deixou muito marcado, foi exatamente contra a Dinamarca. Nós perdemos para a Dinamarca, também tinha um baita do time, os irmãos Laudrup, o timaço lá, que a gente perdeu acho 3-0. E aí depois, no jogo seguinte, o Tafarel veio e jogou, e daí deu a sequência na seleção brasileira. Eu acho que Contra o Milan, né? foi contra o Milan. A gente ia jogar primeiro contra a Dinamarca, o Tafarel não podia. Eu joguei contra a Dinamarca e Zé Carlos era o reserva. E aí depois, na sequência, a gente viajou para a Itália para jogar contra o Milan, o Tafarel já entrou nesse jogo e o Brasil ganhou. O Tafarel depois não saiu mais. E o gol que você... A defesa que você fez, que a bola, ninguém consegue entender como é que você fez o gol, a defesa. Tem bola que ninguém entende, nem vocês mesmos sabem como é que vocês pegaram a bola. Tem. Fala aí, o que tinha marcado assim. Ah, Porque é muita bola no gol, muitos mas anos. foram muitas defesas também, Mas muito então, mas cita importantes, uma, não né? tem uma assim que você fala assim, pô, essa aqui nem eu sabia que ia pegar. Não, Pô, mas já tem teve, bola, pô. sim, já Esses dois teve. pênaltis que ele pegou, então, É, ó, de repente, Não, e sabe de quem foram os dois pênaltis? Foi o Paulo Rink foi hum. e o jogado. Matosas. Era um baita do jogador uruguaio. É. Cara, E você? Os dois gols. Não, Não, ele foi dois, você um, pelo menos. eu tenho, né? Eu tenho, vamos dizer, três situações, né? Três situações que vamos ver se eu me lembro. deixa muito claro isso aí. Primeiro foi logo que eu entrei, primeiro, 82 foi ano de Copa do Mundo, né? E teve um torneio dos campeões primeiro, que eu joguei várias partidas com o Mazarop estava sem contrato. E depois o Lopes, né, já observando, vendo as minhas atuações, e me botou na decisão. Primeiro, foi um supercampeonato em 82. Eu não sei por que um supercampeonato estadual, porque o Flamengo foi campeão da Taça Guanabara, a América ganhou o segundo turno e o Vasco entrou com um mau número de pontos. Eu também não entendi. E aí eu joguei primeiro contra o América, ganhamos de 1-0, o Flamengo jogou contra o América, ganhou, e a decisão Vasco-Flamengo. Me lembro bem, estou falando porque é em cima de um. Para mim, né, isso ninguém tem dúvida. O maior jogador do futebol brasileiro que é o Zico, né? Que entrou sozinho comigo em Eu 82. lembro dessa defesa. Entrou sozinho comigo. Normalmente você sabe bem que o que o cara quer? Que você caia. E eu não caí, esperei, acabei fazendo defesa, que para muitos torcedores do Vasco foi a melhor delas. Mas aí depois vem a final contra o São Paulo no Morumbi, as duas cabeçadas que eu peguei. Já- Zé, quem buscar no YouTube essas duas defesas que eu fiz do Morumbi, que o Regis até Nem você acredita, Tava né? no jogo. Porque, Não, mas faz parte, tem hora que você faz coisa do campo é, que nem você esperava fazer, porque. Mas, tem defesa que você faz que realmente você não acredita como você fez. Mas essas duas eu sabia. não, você foi na bola Sabia certa. porque eu trabalhava muito esse tipo de bola, sabe? Uhum. Eu fiz a defesa de um lado, primeiro de um lado, depois no outro, duas cabeçadas. Sabe que cabeçada pro chão Difícil. A gente até sabe que a maior defesa da história do futebol do mundo foi a cabeçada dela Do Banks. entendeu? E não foi igual, mas foi tão difícil quanto as duas defesas Claro. que eu fiz lá no Morumbi, cara. Foram as Porque, duas defesas, maiores defesas que eu fiz na minha Cássio, história. Com... às vezes eu faço essas perguntas assim, mas a gente que jogou, a gente sabe que é momento de jogo. Momento de jogo, Não, a gente nem sabe o que a gente faz.
A gente nem espera, porque é a decisão do momento, é É. o que tá fazendo. E o cara vai, pô, e faz coisas que você não espera, né? Mas faz parte do futebol isso aí. Mas Sim, sim. tem o gol que você fez. Eu, por exemplo, eu fiz um gol de bicicleta em 74 pelo Se mandar Flamengo. fazer 90, você não faria, conseguir. Eu tô falando mesmo Não, eu estava com, na época. eu tava com 39 de febre. Ó, Eu queria sair, o treinador não me tirou. Eu fiz o gol de bicicleta e se aquela bola não entra, a gente não ia para a final do campeonato e não era campeão em 74. Porque a gente fez o gol, ganhou o jogo contra 2-1 contra o Bom Sucesso, foi para a final e fomos campeões. Se empata aquele jogo, estava 1-1, tá, a gente não ia. Então, no momento do jogo, a gente que está ali naquele momento, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente resolve, a gente sim. se vira, a gente. Aquilo que você treinou, aquilo que você está, o entusiasmo. Sem dúvida é isso aí. É, você já falaram de título. Quantos títulos você ganhou na sua vida? Vocês já começaram a falar disso aí, de Campeonato Carioca, tudo. Eu estava no campeonato de 89, né, brasileiro, 87 também, 88 não, e no Paraná Clube que tive uma sequência boa, né, de 5 campeonatos seguidos. Sim, campeonato. É difícil. Faça meu favor. Nessa Seguidos. seguidos. A Pentacampeão, seleção, eu igual a seleção brasileira. estava no Pan-Americano, no Pré-Olímpico para Seul, né? Fomos campeões na Bolívia. Enfim, uma carreira que foi assim top, mas muito bem satisfeito com o que eu conquistei, Sem dúvida. né? E o que eu falo, tem goleiros, tem jogadores que mereciam ter um caminho melhor, né? Mais famoso, mais conhecido, né? A gente sabe de vários jogadores que não conquistou uma Copa do Mundo, né? Estava falando há pouco do Zico, um espetáculo de jogador. Para mim Só também, faltou isso para depois ele, do né? Pelé, É. era ele. É. Eu acho que o Acácio deveria ter tido uma sorte melhor, né? Ter uma coisa mais vultuosa na carreira dele, que É, tinha potencial para isso, tinha mas isso não é problema fundamentos para nosso, é isso. problema de Deus. É, A gente É. não dirige, é a gente é verdade, dirigido. verdade. E a gente não sabe o que está por trás dessas coisas todas. E você, os títulos, fala assim, só para. Eu conquistei título no campo, campeonato campista, começando pelo Rio Branco, um time desconhecido. Você falou de Tumbiara, você não ganharam um título em Não, Tumbiara? Não, ele É não. você que ganhou em Mas Tumbiara? Aí, como auxiliar técnico da Seu Guzmão, o único Foi essa. título do Itumbiara até a Goiás nasceu em cima do Goiás pleno Serra Dourada. Que ano é isso? Foi em 2009, eu acho. 2009, eu acho que 2009. Campeão goiano. Então, aí não conquistei tantos títulos assim, né? Eu joguei, aonde eu conquistei título foi no Vasco, né? 82, estadual, bicampeonato 878, brasileiro de 89 e muitos torneios pelo Vasco. Eu sou, por exemplo, tricampeão no Ramon de Carranza, que mais nos você três está também. também, nos três. Título ATP Portugal, então eu ganhei muitos títulos assim, né? Mas E como não treinador ou revelando esse. assistente, você também, pô, conta, ué. Eu fui campeão onde você trabalhou, acho, não sei se acho que trabalhou bastante. É, eu fui ao Arli com o Zanatinha. Coisa lá. Esse time é um baita do time, você puder conhecer bem, quase não ganhava título, ficou anos sem ganhar título. O Tele Santana tinha ganho título, depois de anos nós fomos lá com o Zanata, fomos campeões, Me lembro disso. campeão da Arábia lá com o Zanata. E tem assim, não é título, mas de tamanha importância para mim, por exemplo, o Botafogo caiu em 2002, né? Botafogo caiu em 2002, a primeira vez que o Botafogo caiu foi em 2002. Eu fiz parte da comissão técnica Levi Cooper. E subimos com o Botafogo em 2003. Levi Cooper, ô, gente boa. Foi meu treinador. Foi meu cara, jogador do Figueirense. tem pessoas que a gente convive no futebol, que a gente conhece, que a gente guarda eternamente, né, cara? Esse é um dos caras como o Levi Cooper, cara. Um cara maravilhoso, especial mesmo. Gente, Não tô falando nem como treinador, tô falando como pessoa. como pessoa. Levi Então eu subi com o Botafogo. E foi um ano muito difícil, só subiam dois times. Subiu o Palmeiras, subiu o Botafogo numa dificuldade incrível, com o Bebeto de Freitas assumindo, o Botafogo chegava, não tinha dinheiro para nada. Eu fiz loucuras pelo Botafogo. Agora eu posso dizer, porque não tem problema nenhum.
A gente ia treinar de manhã e de tarde, por exemplo. Chegava na hora de almoçar, não pagou ontem, eu chegava com meu cartão de crédito, toma aqui. Eu sei disso. Chegou a Eu ponto, trabalhei lá. chegou um dia que era o Lanceta, que era o braço direito do Bebé de Freitas. Não tinha computador, não tinha nada, eles levaram tudo para esconder o que aconteceu anteriormente. Chegou um dia, meio de ano já, depois do estadual, meio de ano, um frio, em Caio Martins, chegava cedo, eu saía cedo, por causa da ponte. O Lanceta maluco, a Cássia, como é que eu vou fazer? Cortar a luz, não tem água quente. Eu falei, deixa comigo. Olha. Eu saí na rua, aí, porque eu fui jogar no Vasco, aí pra casa, tal. Aí fui no borracheiro. Falei, peraí, você conhece alguém, algum eletricista? Não, tem ali, chamou o cara. Dá pra você fazer um gato aqui e tal. Eu te dou tanto. O cara foi lá e fez um gato aqui, ó. Mas você vai fazer. Amanhã de manhã você vem e tira, para não dar confusão. Já passou a partir de tempo, a Light não pode Aí, processar mais. agora já passou tempo. Eu fazia loucuras, eu fiz loucuras pelo Botafogo, cara. Mas E para fechar com chave de ouro no Botafogo, quem trouxe o Jefferson? Pro Botafogo fui eu, fiz essa história no Botafogo, né? putz, Jefferson goleiro. pô, foi um baita de um goleiro. Né? Belo goleiro. E agora, uma conversa de vestiário, pô. Uma de cada um. Fala aí, conta aí a história aí de vestiário, de qualquer lugar, pô, que ninguém sabe. Eu vou contar uma. Vai pensando, Não, eu Regis. vou contar Vou porque contar, ele tá, sabe tá. que é verdade. O Regis, não sei se estava já no profissional. E o Romário gostava de pelada, né? E até hoje ele gosta de jogar Gosta, pelada. gosta. E o Romário, inicialmente, ele não fazia gol contra o Fluminense. A dificuldade de fazer gol contra o tinha Fluminense. isso. E aí, tinha aquela reunião, né? Antes, tal. Aí começou o Romário a entrar aqui, o Lazzaroni, o Lazzaroni treinador, o Romário vem de tênis. Aí o Lazzaroni, pô, Romário, de tênis? Vai treinar de tênis? Não, eu vou treinar de tênis. Aí eu chamava ele de baixinho, né? Porque no Vasco teve uma época, a gente falava dos 7 anões. Romário, Mauricinho, Giovani. Bismarck, Giovani, o William. Então a gente falava os 7 anões e tal. E tinha também o Dunga inicialmente. Dunga. Aí tal. Ele me chamava de Diegão, que era o maior, sacaneando eles. Aí eu falei, ô, você não vai treinar de tênis. Você não vai treinar de tênis, você tá maluco e tal. Ele disse, não, eu vou treinar de tênis. Você não vai treinar de tênis. Ó, Diegão, eu vou treinar de tênis e vou jogar de tênis. Eu falei, pô, você vai jogar de tênis, pô? Você não faz gol no Fluminense? Ele falou, Diegão, olha só, e vou meter 2. Não é que o bandido fez 2. E de tênis. De tênis. De tênis. Quer ter no chute? Personalidade. Eu vou dizer uma coisa. E tá aí um jogador que eu conheci, uma personalidade incrível, foi o Romário. Cara. Vou fazer, fazia. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que o Romário é marrento, porque é o Romário. Não, ele sempre foi marrento. Sempre foi. Personalidade, Eu cara. encontrei com ele um dia, eu fui almoçar com a família, acho que eu já contei isso aqui. Eu fui almoçar com a família no restaurante ali no Recreio. Quando eu vejo, o Romário tá lá. Eu falei, ué, você não vai jogar? Vou. Ué, mas o jogo é agora em campo, eu vou de helicóptero. Tava na hora do almoço, o jogo era 4 horas. E foi, jogou e fez gol, pô. Não, Então, assim, ele era diferenciado também, Não, né? também, Com todos os problemas que ele tinha, que ele tinha fora do assim, da maneira que ele agia, né? Muita gente não gostava, mas ele dentro do campo era impressionante. Não, E e, agora você vai contar uma e também. as pessoas falavam muito que o Romário não gostava de treinar. Ele não gostava de treinar aquilo. O que ele gostava de treinar, ele fazia muitas vezes. O Roberto Eu vejo- gostava de treinar? Não gostava também, não. Não treinava Mas no é que nosso eu tempo, não. digo, A gente o que enchia o saco acontece? dele, O pô. que acontece? Tanto o Roberto, vamos dizer, em relação a Roberto e Romário, a parte física eles faziam o básico. É. Eles faziam o básico, mas aquilo que eles gostavam, que era a finalização, faziam muito. Romário Chegava na fazia hora do jogo, quem demais. decidia? Ô, Zé, olha só. Ô, Zé, sexta-feira, vai jogar domingo, sexta-feira. Acabava o treino, eu ficava com o Roberto até tarde, primeiro batendo falta, depois pênalti. É. Sábado, verso do jogo, a mesma coisa. É aquilo que o cara sabe que vai definir o jogo e que o cara era bom E era mesmo. quem definia Quem mesmo. definia mesmo. Rapaz, falta na entrada da área, o bicho estava no bolso. É. Não é. Roberto? Tá louco, hein? Ele batia muito bem, a consciência dele. A Dentro da alavanca área, dele era muito dentro da área ele era infernal. A bola batia nele. Outra coisa, Zé, o Romário, nós fomos para a seleção e fizemos exames lá em São Paulo. E aquele exame percentual muscular, não sei como é que se diz,
O Romário tinha 46% de músculo no corpo. Ele já nasceu atleta. Ele e o Miller, É. definidos. Sabe quanto eu tinha, Zé? 32. Tinha que treinar, feito um louco. É. E Os para caras goleiro, nasciam atletas. é extremamente importante, né, a massa claro. muscular. O Acácio, por exemplo, treinava um absurdo. Muito. E quando não podia treinar, ele já sentia mal. Mas o goleiro tem que treinar mesmo, porque é difícil. Né? Uma posiçãozinha difícil e chata, né? É. Porque cai no chão toda hora. Agora, a conversa aí do Do vestiário. vestiário. O Eurico virava a noite com a gente jogando tranca. É. A gente jogava tranca lá no quarto, num dos quartos da concentração. Dia seguinte o jogo, né? Virava a noite com a gente. Amanheceu, já chegou a amanhecer, né? Amanheceu a gente jogando tranca. Pô, mas e vocês não estavam concentrados para jogar Tá, e não dormiam? não dormia. Mas isso é normal? Não. E como é que vocês jogavam? Pode falar o jogo? Não. Quê? Tranca? Não, nós jogamos tranca. Mas o jogo era contra. Eu acho que era. Não, foi contra o Flamengo. Ô, Zé, eu Foi faço contra essas o coisas. Flamengo. Tem gente que fala assim, pô, o Acácio está inventando. O Burré está falando aí, é verdade. Chegava até certa hora, a gente estava cansado. Ganharam o jogo? Zé, eu vou dizer uma coisa para Deixa você. eu te falar. A gente concentrou muito tempo no Barra Beach. Barbie. Barra Beach, né? Parte do hotel em Barra Beach. E aí a gente entrava, à direita aqui era o restaurante pra gente. E uns com fome já ia, entrava, o outro levava a bolsa pro quarto. Eu ia direto lá para cima, sabe para quê? Pro segundo andar, tinha uma piscina. Todo sábado, véspera de jogo, independente de quem decisão ou não, todo sábado lá em cima era feijoada. Eu subia, bebia 2 caipirinhas e com um pedacinho de carne feijoada. Véspera de jogo, Zé. Isso não vai mal. Faz bem, meu amigo. E no outro dia era. Que profissional, hein? É nesse jogo. ué. Nesse jogo. Que exemplo. Nesse jogo que nós viramos a noite. Peraí, eu vou cortar isso aí, que não pode outro goleiro ver isso, pessoal, não. é verdade. Hoje eles não fazem isso, Não Zé. faz. Hoje eles não Não. fazem. Antigamente eu fazia até O coisas Aca- piores do que isso, entendeu? Claro. Mas hoje. Se eu não estou equivocado, Acácio, era um jogo com o Flamengo no domingo e choveu muito no domingo. Foi um dilúvio no Rio. Aí passou o jogo para segunda-feira à noite. Baralho o dia inteiro. Foi isso mesmo. Amanhecendo. Foi contra o Flamengo esse jogo. E tinha mais torcedor do Botafogo no Maracanã, torcendo que o Botafogo precisava que nós ganhássemos o Botafogo em final. E o Botafogo acabou sendo campeão estadual. Nós botamos o Botafogo. Faça-me o favor. Vocês estão vendo, né? Vai vendo aí. O jogo tava muito bom, Zé. A tranca. Mas depois a bola passa, a gente não sabe por quê. Foi na tranca. Foi na tranca. Mas é que eu estou falando, a qualidade. A gente Você tava- a gente tava sabe, com o chefe. você sabe do que nós estamos falando. A qualidade faz a diferença, né, Zé? Nosso tempo era diferente. A técnica era muito. Se Não era a garantia. parte física. Eu coloco assim no futebol o seguinte: primeiro de tudo, emocional. Depois que o juiz apita o jogo, emocional. Perfeito. Não tem mais nada. É. Segundo, técnica. Terceiro, física. Quarto, a última coisa é tática. Se você não tiver emocionalmente bem, Não não tem adianta a jeito. tática. Se você Não não tem. tiver técnica, não adianta a tática. Se você não tiver física, não adianta a tática. É. E hoje eles estão fazendo o seguinte: física em primeiro lugar, Primeiro. tática em segundo, aí técnica em terceiro e emocional eles nem cuidam. Não cuida a parte A gente emocional. queria dormir, Zé, mas o Eurico não. Vamos acabar o jogo. E o jogo não acabava nunca. Não sabia dessa de Eurico, não. Não, é. Agora, Eu já briguei 2 vezes com ele. espetacular, Eurico, cara. Pra gente, jogadores do Vasco, ele fazia tudo. Para vocês, para nós não. Ele fazia de tudo. Mas ele era o que na época de vocês? Ele era vice-presidente. Ele era diretor de futebol, depois foi vice-presidente. Não lembro. Não, com vocês eu acho que não, era. Era, pô. Na verdade, ele, na nossa geração, ele nunca foi meu presidente. Não sei se já foi do resto. Presidente, ele era diretor de futebol. Ele, como diretor de futebol, não existia, pelo menos para nós, não existia no vocabulário dele, pelo menos comigo, o não. Não, ele Ele ajudou era- muito o Vasco numa época. Depois ele prejudicou porque ele fez tanta coisa contra os outros que ninguém gostava mais do Vasco. Quem era Vasco já
ficava meio assim, e quem não era Vasco odiava o Vasco. O problema Entendeu? dele foi o seguinte, Zé, depois que ele passou, até então ser presidente do Vasco, bem, depois que ele é deputado federal, Aí, aí, não, mas assim, aí já eu viu acho que no início ele dê foi dinheiro bom ao pro Vasco. poder, né, Zé? Hein? Dê dinheiro ao poder, o homem você não conhecer. A droga. Mas é tudo bom. É, você sabe quem é o primeiro jogador que passou tanto tempo sem tomar gol? Eu sei. Fala quem foi. Mazzaropi. Mazzaropi? O segundo fui eu. Aqui no Não. Brasil, não, no mundo inteiro? Ah, no mundo inteiro não, aqui no no mundo eu não Brasil. sei. No mundo Você passou quanto tempo? Ah, fiquei muito tempo. Fiquei muito tempo. Vou bater, não faz muito tempo. Eu tenho anotado aqui, deixa eu ver. Eu tenho certeza, talvez, isso aí esteja errado. Se, o goleiro ficou mais tempo o Mazzaropi, até hoje é o Mazzaropi. Ninguém bateu ainda. É? É o Mazzaropi. Eu fiquei muito tempo. Mas você não sabe quantos minutos você ficou? 800 e tal, acho, quase 900. Eu vi Mazzaropi na tem mais de internet, 1000, mas cara. não tem 300 e poucos minutos sem tomar gol. Quem? Você. 300, É. mas muito mais. 300 é muito Foi- pouco. Não, 300 não. Quantos jogos? Não, 300 vai dar 46, 4 Não. partidas. Eu fiquei muito mais. É. Muito mais. Então o número está errado. Mas eu vi Tá errado. que você é o quarto colocado no mundo. Sabia? Eu fiquei. Não, eu não sei em relação ao mundo. O Mazzaropi é, no Brasil, o É? goleiro mais tempo. Até hoje ninguém bateu o Isso Mazzaropi. aí foi fiquei em muito 79? Não, 70 e... Quem? O Mazzaropi. Não sei. Ele jogou. Mas foi no deve nosso ter sido tempo. 79, A gente passou um turno todo, só tomou um Então. gol. Então. Só tomou um gol no turno todo. É. Um gol e que o juiz errou. O juiz deu que ele saiu com a mão, com a bola da área e não saiu. Não saiu. E o juiz deu, foi contra o América, e se eu não me engano foi o lateral direito do América que fez o gol de falta. Que bateu na barreira e desviou dele. Era um baita Mas goleiro. ele estava sem A gente ficou quase um turno todo sem tomar gol. Isso, Ele tomou um isso. gol só. E já nas últimas Em partidas. relação ao Brasil, até hoje ninguém bateu o Mazzaropi. É, Isso eu tenho certeza, né? Ele não treinou goleiro. Você passou a treinar goleiro? Você treinou? Sim, sim. Qual o goleiro que você treinou que... Pô, eu treinei uma casa, pô. Você treinou a Cássio? Não. Mas não... Bati bola, muita Boa bola. bola. Mas ele como Fazia treinador... cruzamento. Não, de goleiro. O Jefferson, você treinou o goleiro? Treinei o Jefferson. Na verdade, nós precisávamos. O goleiro titular era o Max, no Botafogo, em 2003. Estadual. Quando chegou no brasileiro, o Levi, a gente precisa de um goleiro. Se o Max machucar, só tinha garoto da base e tal. E o Levi, como tinha trabalhado já no Cruzeiro, já tinha trabalhado no Cruzeiro. Já. Eu falei, pô, vamos trazer o Jefferson. O Jefferson com 19 anos. Porque o Jefferson disputou esse campeonato lá, Centro-Oeste, e foi muito mal. Ele foi muito mal. Ele não era alto, não, o Jefferson, né? Era alto. Era? Alto. Eu tinha a impressão do Jefferson ser mais Não, baixo, mais mas alto que ele. que goleiraço. 80, Aí, 90. 90? Numa decisão, Poxa numa vida. decisão contra as Paysandu, ele foi mal, aí encostaram ele, eu falei com o Levi. Você já treinou lá no Cruzeiro? Pô, vamos trazer o Jefferson. Mas garoto, traz o Jefferson. O que aconteceu? O Jefferson chegou, trabalhou comigo em 2003, meio do ano. Ele foi convocado para a seleção sub-20, para o Mundial. Você treinando ele como Eu goleiro. treinando ele, no Botafogo. Botafogo. Ele foi convocado para a seleção sub-20. Titular era o Fernando Henrique do Fluminense. Chegou lá bem, né? Não tem nada por mim, não. Ele era um baita do goleiro. Tomou o lugar do Fernando Henrique. Foi campeão do mundo sub-20. Voltou para o Botafogo. O Botafogo sobe divisão. Voltou no final do ano. E começaram na minha cabeça. Vamos tirar o Marcos. Eu falei, não vou fazer. Eu não vou fazer isso, cara. Vamos deixar ele um momento Amadurecer adverso. mais momentos. Não, vamos deixar o Marcos no momento adverso, vamos tirar. E nele em cima, vindo pressão lá do Cruzeiro, né? O que aconteceu? Realmente aconteceu, do Marcos, né? Aí botamos o Jefferson começou a arrebentar. Putz, grila, que Começou a arrebentar o goleiraço. Botafogo. O que aconteceu? Ele não pertencia ao Botafogo. O Cruzeiro vendeu ele para a Turquia. Fez uma história, foi um tempão na Turquia jogando, e depois vem para o Botafogo novamente e faz essa história que ele fez no Botafogo. Ele hoje é ídolo no Botafogo. Bata do goleiro. Parece que tem um lance lá no. Não sei se foi no Cruzeiro, que defendeu 4 pênaltis. Acho que não.
uma Sim. final lá. Não sei. Aí Eu eu não tenho- sei. Parece que tem Não, alguma ele coisa é. assim. Mas ele não tem história no Cruzeiro. Ele É, tem história mas no Botafogo. tem um No lance. Botafogo, ele foi. É, pô. Eu nem me lembrava que ele era do Cruzeiro, no Botafogo. É. Ah, Agora vamos falar uma coisa. Fora do campo. Regis, você foi família e o que você faz fora do campo hoje, que é uma coisa que foge do futebol. mexo com construção civil, que está difícil no momento. É. Sou empresário de ramo de turismo e câmbio, né? E são essas duas atividades que Família, família, filhos, você tem 2 filho. filhos já adultos. Não joga futebol, Não. graças a Deus. Tem uma moça, Futebol hoje está tem triste. uma moça e um rapaz. É. Já estão bem encaminhados. Vamos E cuidar aí, da gente agora. e você, Acácio? Eu, depois que eu parei, trabalhei muito, né? Em clubes. O primeiro clube que eu trabalhei foi no Fluminense. Trabalhei até como auxiliar lá, como treinador de goleiro do Renato, quando ele estava lesionado, paralelamente como treinador. Trabalhei com o Renato, trabalhei no Botafogo, como eu já falei. Trabalhei na Arábia Saudita, fui campeão lá, como treinador de goleiro com o Zanaco. Trabalhei com o Tita, no Japão. Todo mundo só conhece aqui Kashima, Onde eu porque trabalhei, onde você trabalhou e campeão. e o Zico jogou, mas trabalhei num dos maiores clubes que você sabe, que é o Urawa Reds. Estou errado? Do Não, futebol japonês. são grandes, dois. Grande clube lá, trabalhei no Urawa Reds. E depois, fiquei muito tempo no Botafogo de goleiro, quase 5 anos. Fui auxiliar do PC Guzmão, aí, por muitos clubes, fui campeão goiano com Itumbiara, Atlético Goianiense, uma porção de time com o PC. E depois eu abandonei o futebol. Hoje eu sou um aposentado, graças a Deus, e falo umas bobagens lá na Vaz TV. Participo da Vaz TV, que me dá a oportunidade que eu não sinto saudade do futebol em si, eu não sinto mais saudade. Me faça a pergunta, eu não sinto mais É saudade. porque você trabalhou como técnico, é igual a mim. A E o gente, goleiro a também gente sofre um mudou. pouquinho, né? Não, É, entendeu? perde sofrimento, porque E aí, todo jogo é um sofrimento. e eu vivo ainda o futebol graças à Vaz TV, que estou ali vivendo, que é gostoso aquilo ali, né? O que você acha do futebol, do goleiro de hoje? Vamos, especificamente o goleiro de hoje. A gente tem ideia, mas você, Não, goleiro, pô, tem que como falar. eu falei, houve uma evolução. Teve um período, na minha opinião, que houve uma evolução, na década de 80, principalmente, 90. Eu acho que começou, apesar de ter muitos goleiros brasileiros no futebol mundial, eu acho que teve uma queda de rendimento. Essa é a minha opinião, em alguns aspectos. Entendeu? Concorda comigo ou não, Regis? E apesar que eu, por exemplo, Regis, então, eu só tinha uma luva para treinar, entendeu? Nós tínhamos uma dificuldade 5 incrível de bolas para material. treinar. Não tinha 30, não. Eu acho que hoje, e acho isso importantíssimo, a evolução de você ter um CT. Nós treinávamos só em São Januário, diante da torcida, Atrás do gol. atrás do gol, com o campo, estragando o campo para se jogar. Bola horríveis, que eu vou dizer no sentido, bola de couro pesada, ainda mais quando chovia, luvas. E hoje as coisas melhoraram sensivelmente, luvas maravilhosas, bolas maravilhosas, Gramados. gramados que não podem mais treinar Uniforme, no campo de tudo, jogo. material diferente. E essa é a minha opinião. Eu acho que até os goleiros não evoluíram mais ainda que Deu poderiam. uma Eu paradinha. acho. Então, eu estava até conversando com a Cássio, falando de bolas atuais, né? A bola que a gente jogava antigamente, eu parei de jogar bola tem 25 anos, né? Então a gente jogava com bola de couro ainda, né? Eram bolas mais pesadas. Pô, e aquelas pontes que vocês faziam, meu Deus do céu. Era Então, bonito demais. a gente segurava mais bola, né? A gente não rebatia De como pau. hoje. Não era mão de pau, não. Então, eu até perguntei para se essa bola de hoje tem alguma interferência, né? Eu nunca mais joguei futebol no gol, então não tenho essa noção de como que tá a bola hoje e tal.
Mas a gente é daquela escola ainda de, para quem não, né, os jogadores mais famosos, um Raul, Tafarel, Dida, de segurar a bola, né? No máximo 2 tempos, não espalmar. Então, assim, tem vários gols aí que os goleiros estão sofrendo. Tivemos gols em Copa do Mundo que era questão de segurar, de mais fundamentos, né? De tentar dominar mesmo a bola. Hoje os goleiros vão muito para espalmar, né? Dá muito karatê na bola hoje. Rebater a bola, Sabe o rebatem. que eu acho? Pode ser que eu esteja errado. Havia uma cobrança para melhoria na parte técnica. Todos que trabalharam comigo, e Red pode comprovar isso, se a gente espalmasse, espalma para o lado. Havia uma cobrança. Entra assim tá errado. E o que eu acho é o seguinte, o nível financeiro, vamos dizer assim, chegou no nível. Eu não sei quanto é que o treinador de goleiro ganha, mas eu acho que ele tem até medo de cobrar ao goleiro a melhorar para não ser mandado embora. Pode Entendeu? acontecer. Eu acho que tem esse aspecto. Por exemplo, eu digo muito isso, cara. Eu agradecia, acabava de um jogo, que eu fizesse um grande jogo, eu citava o nome do meu treinador de goleiro. Agradecia a ele pelo meu desempenho. Eu não sei, eu trabalho na Vasco TV, eu não sei qual é o nome do treinador de goleiro do Vasco, nem de nenhum clube, entendeu? Eu acho que os goleiros também Isso é acham gratidão, pô. gratidão. Porque você treinar, o Não é cara verdade? que fica direto só com você, pô, Exatamente. Exatamente. Ainda mais eu, que o resto sabe. tem que ter gratidão. Jogo à noite, jogo à noite, eu ia para São Luís do Mar fazer um treininho de manhã cedo, para jogar à noite. Entendeu? Aí da Então, eu concentração. levava o treinador de goleiro comigo, então ele não tinha essa obrigação. Eu fiz muito isso, mas muito. Eu treinava de manhã e não tinha treino à tarde. Eu levava o treinador de goleiro para minha casa, almoçava, descansava e ia treinar comigo de tarde sozinho. Muitas vezes. Então eu agradecia. Eu não sei se também é por isso que esses goleiros hoje não têm essa gratidão, mas eu acho que tem que ter, cara. Claro que tem. Olha, treinamento, e hoje também tem o seguinte: tem o treinador de goleiro, tem o auxiliar. É desgastante demais o treinamento para o treinador. Para Você entendeu? todo, já é para o goleiro e o treinador também, Você pô. imagina? Então acho que acabou esse reconhecimento. Isso é muito ruim, essa gratidão. Eu falava agora há pouco, Zé, que eu vi lá, quando eu cheguei, há 40 anos atrás, 45, o Mazzaropi, o Cássio Trainardi, chutarem de esquerda, de direita, bater tiro de meta com a direita, com a esquerda. Esse tipo de fundamento que hoje eu vejo alguns gols sofridos, porque o goleiro não sabe chutar com Se atrasar para a perna a errada, perna errada, né? Ele só sabe chutar com uma perna. Então, é o que o Acácio está falando, inadmissível. Hoje, com os centros de treinamentos que você tem, com os gramados que você tem, com os estádios que você joga, Com o com o treinador que você material, tem direto. né? o Zé falou uma coisa aí que, pô, a gente tinha cinco, não, mas 10 bolas para treinar. É, Hoje são 40 bolas, 30 40 bolas, agora. cara. Ué. Não é não? É, Pô, bem, queria agradecer a presença de vocês, foi muito legal. que resenha maravilhosa. Foi É. tudo para o bem do futebol brasileiro. Tudo que a gente falou aqui, eu tenho certeza que quem prestar atenção vai ficar ligado no que ele falou, no que eles falaram, porque é o desenvolvimento do futebol brasileiro. A gente aqui não está torcendo para o Vasco, para o Flamengo, para o Fluminense, não. É o futebol brasileiro. A gente tem que sempre torcer para que evolua. Lembrando que futebol, o vestiário aberto, toda quinta-feira no YouTube, 19 horas, a gente está lá. E que é a conversa de vestiário, e só vai saber quem vê o programa. Se não vê, não vai saber dessas histórias. Tá legal? Um abração. Um Obrigado, abraço. Muito Zé. obrigado. Obrigado Obrigado, Zé. pela presença de vocês. Obrigado. Então a gente pode beber água. Mostra aqui a caneca.